Desde 2020 tivemos 9 golpes de Estado na África Central e Ocidental, os últimos, como referiu, no Níger, no Gabão. Há muitas razões: o Covid, o impacto da invasão da Ucrânia, conflitualidade religiosa, imputações abusivas, tentativas de subversão da ordem constitucional, catástrofes naturais, alterações climáticas, mau governo, abuso de poder. Isso gera pobreza, isso gera descontentamento, e há um contexto internacional em que a Rússia, grupos por ela apoiados, outras potências complacentes, ressentimentos por intervenções externas percepcionadas como colonialistas, enfraqueceram a capacidade de prevenir e incentivar os golpes de Estado na região. A verdade é que a União Europeia continua a cooperar fortemente com esses países, continua a apoiar os elementos sustentáveis, continua a apoiar a boa governação. E por isso a pergunta que eu queria colocar é como é que podemos usar esse apoio político, social, económico que temos com esses países para prevenir ou reverter estes golpes de Estado. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhor Alto Representante, para responder. Mire, señoría, todos os golpes de Estado. Todos os golpes de Estado são parecidos e, ao mesmo tempo, distintos porque seguem lógicas diferentes. E, nessa parte do mundo, foi a fragilidade do Estado e a falta de legitimidade do Estado, mau governo, a indignação da população diante da corrupção, insegurança, falta de perspectivas econômicas, falhas democráticas, eleições fraudulentas, manipulações constitucionais, envolvimento permanente e duradouro dos militares na política. Burkina Faso, Tchad, Sudão foram governados por governos militares em 3/4 do tempo que transcorreu desde a independência desse país. Portanto, não devemos estar surpresos por ver o peso do exército nesse país. A política que conduzimos aí não foi coroada de êxito. Talvez tenhamos apostado demasiadamente na segurança e os nossos esforços para promover o Estado de Direito e facilitar serviços básicos à população não foram suficientes, nem sequer suficientemente visíveis, mas não é por acaso que estes golpes de Estado tenham ocorrido em países tão frágeis em termos políticos e socioeconômicos. Os países do Sahel são os últimos países em matéria de índice de desenvolvimento humano e tem uma população enorme. O Sahel terá 250 milhões de habitantes em breve. A população do Níger duplica-se a cada 8 anos, mas a população está cada vez mais pobre. A renda per capita tem caído. Portanto, a população no Níger duplica a cada 8 anos. No ano 2050, a Nigéria será o 3º país mais povoado do mundo, depois da Índia e da China. Essa evolução demográfica e essas falhas políticas e socioeconômicas são um terreno fértil para golpes. Na falta de esperança, as pessoas apoiam aqueles que têm atitudes enérgicas. A juventude não tem perspectivas e apoia aquele governar com mão de ferro, mas que não dá mais direitos à população, não combate o terrorismo, nem sequer promove o desenvolvimento socioeconômico do país. Então, temos que repensar a nossa presença, ver por que estamos presentes e como, mas não devemos nos autoflagelar e tentar acusar os países europeus, porque não é esse o motivo dos problemas desses países, nem dos nossos, nem dos deles. Muito obrigado, Sr. Alto Representante. Deputado Carlos do Rinho, para uma pergunta de seguimento. Obrigado, Sr. Alto Representante. As sanções são um instrumento que é usado, sobretudo para responder aos golpes e para procurar revertê-los. No entanto, sabemos, e como acabou de referir, estamos perante países com populações muito frágeis, as sanções podem agravar a situação humanitária das populações e não o devemos fazer por razões éticas, próprias dos princípios da ajuda humanitária, mas também por razões de não agravar a percepção coletiva
que podem acabar por promover sanções da União Europeia, podem acabar por promover a percepção coletiva que não é favorável, aquela que não for favorável à União Europeia. E, portanto, sem nos autoflagelarmos, temos que ter a capacidade de gerir o sistema de sanções. E o que eu pergunto é se prevê ter exceções claras às sanções coletivas nestes países para não prejudicarmos as populações em concreto. Muito obrigado. Sr. Alto Representante, para responder. Sí, muchas gracias. Muito obrigado. Eu já disse várias vezes que a palavra sanção não existe no nosso vocabulário jurídico. Autorizamos sanções todos os dias, mas o que temos, na verdade, são medidas restritivas. Elas restringem o quê? As nossas relações econômicas e financeiras. Mas quando é que uma medida restritiva é uma sanção e quando é que não é? Quando eu der menos dinheiro a um governo e lhe dou um cheque para que aumente o seu orçamento, isso terá consequências junto à população, não há dúvidas quanto a isso. Portanto, uma parte vai desaparecer nas cloacas do sistema, mas uma parte do cheque será gasta em prol da população. A ajuda humanitária direta não foi suspensa. O que pode ser considerado como ajuda humanitária não foi suspenso, mas se interrompemos um projeto de desenvolvimento, isso afeta a situação humanitária do país. Não podemos nos enganar. A população deixa de ter acesso à eletricidade e se não ajudarmos na produção de eletricidade, não vamos melhorar as condições de vida da população. Mas as restrições de importações têm provocado efeitos